Olá pessoal, vamos iniciar a terceira parte do nosso conteúdo de administração da produção. Vamos falar sobre planejamento, controle e melhoramento da produção, operações enxuta e qualidade total. Planejamento é a perspectiva futura de alcançar resultados desejados. Planejar é projetar o futuro diferentemente do passado. É pôr causas sob nosso controle. E o controle? O controle é a necessidade de verificações contínuas para que a execução não comprometa a produção e não saia da rota do planejado. Uma outra definição de controle consiste na atividade de coletar e analisar informações realimentadas do desempenho efetivo de um conjunto de funções ou processos com o intuito de monitorar e sistematicamente disparar ações úteis no caso de discrepâncias, de grandes diferenças significativas, em relação ao plano. Então veja bem, quando eu falo em planejamento, o planejamento é a primeira função, é fundamental para a administração. Se nós considerarmos a função de planejar, organizar, dirigir e executar como funções fundamentais, controlar como funções fundamentais da administração, o planejamento é a primeira delas. No planejamento eu defino o que eu quero fazer, como eu farei, quando será feito, como será feito, qual o local onde será realizada essa produção. Então, quando eu planejo, eu tento prever o futuro. Eu defino o que, quanto, como, onde produzir. E o controle existe para acompanhar se o que foi planejado está sendo executado. Então, o controle basicamente é a coleta de informações sobre o processo produtivo e a comparação dessas informações para verificar se o que foi planejado, projetado, pré-determinado está sendo executado, alcançado a contento, de acordo com o que foi planejado. Então essas duas funções caminham juntas, o planejamento e o controle. Então aqui nós temos três tipos de planejamento das empresas, que as empresas realizam. O primeiro deles é o planejamento da capacidade. É fundamental que o gestor conheça a capacidade de cada setor, de cada linha produtiva, a capacidade das pessoas, das máquinas, que é aquela capacidade máxima, lembra? É a capacidade da produção. Nós temos aquela capacidade que foi projetada e instalada. E a capacidade prática, que é a capacidade da produção, é aquela que a gente consegue realizar no dia a dia, com todos os problemas que ocorrem. Então, saber realizar o planejamento de capacidade é conseguir medir quanto nós conseguimos produzir em cada unidade, em cada setor, em cada linha de produção. A partir desse conhecimento, desse planejamento da capacidade, nós temos uma outra modalidade de planejamento, que é o planejamento agregado. Nesse primeiro, é um cálculo teórico, com a fábrica parada, ou com o meu setor de serviços fechado, quanto eu consigo atender de pessoas, ou quanto eu consigo produzir, capacidade máxima. No planejamento agregado, eu devo considerar todas as dificuldades que ocorrem na aquisição de produtos, na transformação, na venda, nas chegadas de pedidos, no cancelamento de pedidos. Então, vamos supor que eu tenha projetado uma linha, vamos supor que eu tenha aqui uma fábrica de camisetas, que eu tenho uma linha que é camisetas masculinas, outras femininas e outra linha de camisetas infantis, por exemplo. Então, eu defini que cada uma delas produz 10.000 unidades por dia. Mas a partir do momento que começam a chegar os pedidos e que as pessoas alteram o tamanho
que elas sugerem novos modelos e a empresa, para alcançar a vantagem competitiva da flexibilidade, ela tenta atender a essas especificidades de cada cliente, as peculiaridades de cada pedido. Então ela desenvolve um planejamento agregado, que é com todas essas informações para tentar ajustar a demanda dos clientes à oferta da empresa. Então, esse planejamento agregado considera todas as modificações, dificuldades, atrasos, alterações de pedidos, de local de entrega. Então, temos o planejamento de capacidade, o planejamento agregado, que considera todas as dificuldades, modificações de pedidos, e o programa mestre de produção. Então, esse programa mestre de produção, ele considera todas as necessidades de recursos, de pessoas, de setores, de matéria-prima, de maquinário, de insumos, por um período de tempo maior. Por exemplo, se o programa mestre de produção considera as necessidades da empresa, tudo que ela pode realizar durante um período de 3 meses, esse planejamento agregado já considera, por exemplo, 1 mês. Quanto nós vamos conseguir para atender as demandas durante 1 mês? E o programa mestre, como o próprio nome já diz, ele considera todas as necessidades de recursos das empresas. Então a gente falou de planejamento e agora a gente vai falar um pouco sobre o controle da produção. Como é importante comparar, anotar, em primeiro lugar, checar todos os dados e compará-los com o que foi planejado. Nas atividades de controle, muitas tarefas são auxiliadas por métodos e ferramentas, muitas delas automatizadas. Controlar a entrada e saída de recursos também faz parte das tarefas de controle. Isso faz com que se mantenham adequadas as quantidades de estoque em processo, buscando-se evitar filas e atrasos. Então, quando o controle é bem realizado, nós sempre teremos produtos disponíveis para entrega ao cliente. Quando o controle não é bem realizado, pode ser que a gente tenha produtos em estoque em número elevado, o que significa dinheiro parado, né? A utilização de instalações sem necessidade. A atividade de controle deve gerar relatórios que precisam estar sempre atualizados e constantemente analisados. A análise adequada desses relatórios permitirá as tomadas de decisões que poderão melhorar a gestão da produção. Então, controlar é registrar todas as etapas do processo, todas as entradas e saídas de pessoas, de mercadorias, de novas embalagens, modificações que foram realizadas. Então, eu planejo, projeto o meu sistema de produção, realizo a coleta de dados, controlo, comparo se o que foi realizado está de acordo com o que foi planejado e faço a avaliação. Tento descobrir por que é que deu errado, para tentar realizar o quê? As ações de melhoria. Que nós chamamos de avaliação da produtividade. Produtividade é a relação entre o valor do produto ou serviço produzido e o custo dos insumos para produzi-lo. Então, assim, a produtividade é diferente do lucro, né, pessoal? O lucro é a diferença de tudo que eu arrecadei, não é isso? Todo faturamento, menos o que eu consumi, o que eu gastei, o que eu paguei. Essa diferença em moeda é o lucro, né? Em reais é o lucro. A produtividade é uma divisão, é um índice, onde eu divido tudo que eu arrecadei pelo que eu consumi. Eu divido outputs, saídas, por inputs. Então vamos lá.
Quais os fatores que determinam a produtividade de uma empresa? Vários fatores, desde a qualidade da matéria-prima, das instalações, dos equipamentos. Vamos lá, relação capital-trabalho. Como a empresa se relaciona com seus colaboradores? Isso é fundamental para definir a produtividade. O espaço que as pessoas têm para participar, para opinar, para corrigir, a abertura que a empresa dá para discutir os problemas, como ela realiza as remunerações, as premiações. Então, a relação entre o patrão, né, entre o capital e o trabalho, via de regra, influencia bastante na produtividade. A escassez de alguns recursos também. Olha, se a produtividade é dividir tudo que eu faturei pelo que eu consumi, se eu tenho uma matéria-prima escassa, eu preciso comprar de outro local, mais longe, mais cara, vai influenciar na produtividade, vai diminuir a minha produtividade. Então, quem trabalha, por exemplo, com matérias-primas sazonais, que tem em abundância em uma época do ano e em menor quantidade em outra época, como o leite, por exemplo, a gente pode observar que é uma variação no valor do leite e de todos os produtos derivados, e isso influencia na produtividade das empresas. A inovação e as tecnologias influenciam bastante na produtividade, o maquinário que eu utilizo no meu processo produtivo, as restrições legais. Então, dependendo do meu tipo de atividade, eu tenho um horário, um local específico para produzir, eu não posso funcionar a partir de certo horário. Então, sempre há algumas restrições legais. Fatores gerenciais também. As formas como os gerentes se relacionam com seus subordinados, a cultura organizacional, a qualidade de vida das pessoas influencia diretamente também na produtividade. E a avaliação da produtividade. Olha, o que não é medido não pode ser avaliado e não pode ser melhorado. Então é super importante que a gente consiga avaliar, estudar a produtividade, visto que a produtividade aliada à qualidade são fatores que determinam a competitividade da empresa no mercado. Então nós temos aqui dois tipos de produtividade que a gente pode calcular. Produtividade parcial é a relação entre o produzido, o medido de alguma forma e o consumo de um dos insumos, de um dos recursos utilizados. Por exemplo, a produtividade da mão de obra, a produtividade do capital, do dinheiro, né, que eu tomei emprestado para adquirir matérias-primas, para comprar máquinas, número de horas trabalhadas das pessoas em relação ao que elas produziram, o consumo de água. Então eu posso medir a produtividade das pessoas, das matérias-primas, dos demais insumos, produtividade da água, da energia, do dinheiro que eu tomei emprestado, a produtividade de alguma máquina, que é a relação de tudo que foi gerado pela utilização de um dos insumos, de um dos recursos. Essa produtividade é importante para que eu conheça onde está o meu problema, em que local eu estou sendo menos produtivo, ou em qual dos recursos eu não estou utilizando de forma adequada. Para isso eu calculo a produtividade parcial. E a produtividade total da empresa é a relação entre output total, que são as saídas, né? E a soma de todos os fatores de input. Então eu divido as saídas que eu gerei, dividido pelas entradas, que é o que eu consumi, o que eu gastei. Então, como está aqui nesse pequeno esquema, olha, produtividade é igual saídas dividido pelas entradas. O que é diferente da eficiência. Na eficiência eu considero o desempenho total
pelo desempenho real, pelo desempenho padrão. Ok? E para avaliar a produtividade, nós utilizamos essa avaliação em ciclo, porque ela não para nunca. A todo momento devemos avaliar melhorias na produção e avaliar também a produtividade da empresa, para ajustar, melhorar o nível de produtividade e alcançar a eficiência. Então vamos lá. Aqui é um ciclo de produtividade. O primeiro passo é medir a produtividade, como nós dissemos. Sem medir, é impossível que a gente consiga melhorar. Então, primeiro eu meço a produtividade, realizo. Então, a medida da produtividade é um índice, né? Tudo que eu gerei de recursos dividido pelo que eu gastei. O ideal é que dê sempre acima de 1. Se der abaixo de 1, quer dizer que para cada real que eu utilizei, eu ganhei menos de R$1. Então, a produtividade deve ser sempre maior ou igual a 1, no mínimo 1. Então, eu faço a medição da produtividade e procuro avaliar por que é que deu errado. Por que é que em alguns dos meus insumos a produtividade parcial nesse mês foi tão baixa? A ideia é que a gente avalie para descobrir os motivos e realize um planejamento, um novo planejamento da produtividade, implemente essa nova melhoria e depois meça novamente. Então essa aqui é a ideia, medir a produtividade, avaliar, descobrir o que é que aconteceu, que os índices não foram de acordo com o que nós esperávamos. Aí eu planejo algumas melhorias do meu sistema produtivo, realizo, implemento e meço novamente. Por isso que a gente chama de ciclo da produtividade. E agora a gente já está finalizando essa segunda parte, nós vamos falar sobre os melhoramentos na produção. Melhoramento da produção, ele pode ser revolucionário ou contínuo. Então nós, no Brasil, os ocidentais, nós utilizamos mais o melhoramento revolucionário, que ele presume que o principal veículo para melhoramento é uma mudança grande, dramática, na forma como a operação é melhorada. Então, por exemplo, a mudança de uma forma manual de se produzir para uma máquina moderna e mais rápida. Geralmente, o melhoramento revolucionário, ele causa um grande impacto. Então, o sujeito tem uma padaria com forno a gás ou um forno a lenha, ele vai e muda o forno para um forno elétrico. É outro espaço que ele vai utilizar. As pessoas vão ter que realizar um treinamento ou capacitação. Geralmente esse melhoramento é dramático. Ele causa um impacto nas pessoas, tanto nos clientes internos quanto nos clientes externos. E há também o melhoramento contínuo, que é mais utilizado pelos japoneses, também conhecido como Kaizen, que ele adota uma abordagem de melhoramento de desempenho que presume mais e menores passos de melhoramento incremental. Então, enquanto no melhoramento revolucionário eu dou poucos passos, demoro 10 anos para montar, para alterar o meu equipamento, para aumentar um andar na minha empresa, para construir outra unidade produtiva, no melhoramento contínuo, as melhorias são feitas no dia a dia, lentamente. Então, quando a gente utiliza mais o melhoramento contínuo, nós utilizamos menos o revolucionário, porque as mudanças são mínimas e graduais, de modo que os clientes internos, os funcionários e os clientes internos não sentem muito essa mudança. É utilizada pelos japoneses. E esse termo Kaizen refere-se também à melhoria na qualidade de vida. Então, a melhoria contínua. Eles não ficam esperando, por exemplo, a compra de um equipamento para melhorar a produção. Eles vão melhorando aos poucos, realizando pequenos incrementos dia a dia.
E agora vamos falar sobre as operações enxuta e qualidade total. Olha só, a produção enxuta, que é também conhecida como toyotismo, surgiu no Japão em meados da década de 70, tendo como principal pensador Taiichi Ohno. A produção enxuta buscava criar um sistema de administração que pudesse coordenar a produção da empresa, a capacidade de produção, com a demanda específica de diferentes modelos e cores de veículos, com o mínimo atraso. Por isso que ela chama enxuta, simples. O sistema mais difundido que incorpora os elementos genéricos do sistema de produção enxuta é o sistema Just-in-Time, ou JIT, não é conhecido. Então aqui, olha só, eu vou falar um pouco sobre o sistema Just-in-Time e a gente vai realizar uma comparação com o sistema tradicional. O sistema Just-in-Time, ou JIT, foi desenvolvido no Japão pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, vários gurus americanos, professores americanos de qualidade, que trabalhavam sobre qualidade, produção, foram para o Japão. Lá, os japoneses aprenderam com os americanos e adaptaram à realidade local. Então, o Japão é um país pequeno, cheio de ilhas, com vulcões, terremotos. O Japão, antes da Segunda Guerra, era um país eminentemente agrícola. Depois da Segunda Grande Guerra, com essas modificações realizadas em seus sistemas produtivos, ele se transformou o país da tecnologia. Então, no sistema de produção Just-in-Time, eles não trabalham com estoques. O estoque é mínimo. A gente chama esse tipo de produção puxada. Por que ela é puxada? Os japoneses só produzem quando há um pedido do cliente. Então a produção é puxada pelo pedido do cliente. Eles não têm nada em estoque. Por isso eles tiveram que desenvolver um sistema logístico quase perfeito. Então eles controlam, por exemplo, o estoque de parafusos, não pelo número de parafusos, mas pelo tempo de parafuso. Então, daqui a meia hora acabam os parafusos, a logística é quase perfeita. Outra empresa já vai entregar uma quantidade pequena de parafusos que dê para poucas horas e vai alimentar essa empresa com os parafusos em pequenos lotes, para que a empresa não tenha que estocar material. Porque lá, ao contrário de nós aqui dos Estados Unidos, eles têm um problema com espaço. O espaço no Japão é muito reduzido. Tem muitas pessoas num espaço pouco maior do que o estado do Tocantins. Uma população que é quase a metade da população brasileira, um pouco mais, num espaço que é pouco maior que o Tocantins. Então eles tiveram que adaptar todo o conhecimento de produção tradicional à realidade deles. Então desenvolveram essa forma de produzir, que a gente chama de just-in-time, ou sem estoque, ou produção puxada. Só se produz quando o cliente necessita. No caso da produção tradicional, que é aquela que a gente mais utiliza, nós temos mais estoque de produtos. E a nossa logística, em função da extensão do país e das dificuldades dos modais de transporte, rodoviário, ferroviário, hidroviário quase inexistente, aeroviário muito caro, nós trabalhamos ainda num sistema de produção tradicional. Então, nesse sistema de produção tradicional, a gente produz com estoques. Então, a gente tem estoque de matéria-prima, de produtos e produz sem necessidade, que é o que a gente chama de produção empurrada. A gente produz e depois vai tentar desovar os estoques através das promoções de marketing. Então, vamos a uma comparação entre esses dois modelos. O Just-in-Time significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários. Por isso que ele chama Just-in-Time, né? No tempo exato, no tempo justo, no tempo certo. Não antes, então não se produz antes para que não se transforme em estoque, e não depois para que os clientes não tenham que ficar esperando. Então essa é a ideia, produzir no momento certo. Então eles já calculam o tempo de entrega correto. A logística de suprimento, de produção, que é a transformação, e a logística de distribuição
funcionam de uma forma quase perfeita. O número de reclamações de clientes no Japão é mínimo, em função de atrasos de produtos e serviços. Então, nesse quadro, nós temos a abordagem tradicional e a abordagem just-in-time. Na tradicional, é o foco na alta utilização da capacidade, né? Eu tenho uma caixa d'água que pode, por exemplo, que eu consigo estocar 500 mil litros de água. No just-in-time, a ideia não é a capacidade, mas o fluxo. Quanto eu consigo distribuir de água por segundo e não quanto eu consigo estocar. Desculpa. Menor utilização da capacidade. A preocupação é com o fluxo. Oh, desculpa, errei. Voltando. Produção tradicional, mais produção em cada estágio. Então, em cada setor, ele vai produzindo o máximo, independente do outro. No just-in-time, não. A produção apenas quando necessário. Então, vamos supor que eu esteja embalando suco. Aqui eu recebo a embalagem, lá na frente recebe o rótulo e no outro estágio ele vai ser encaixotado, né? Colocado dentro de uma caixa. No sistema just-in-time, se der um problema na pasteurização do suco, para toda a linha. Todas as pessoas se envolvem na resolução do problema. Porque quando eles começam a produzir, eles não podem parar. Então eles realizam manutenções preventivas. Quando dá um defeito em uma célula, em um setor, para tudo. Então essa parada realça. Por isso eles trabalham de forma que não ocorram paralisações. No sistema tradicional, se eu estou pasteurizando o suco, dá um problema no pasteurizador, o sujeito continua embalando o suco, ele não quer nem saber. Vou fazendo o meu serviço, o outro aguarda lá. Né? O embalador embala, o encaixador encaixota. Então a gente não tem muita noção do tempo perdido. As paradas são mais frequentes e maiores no sistema tradicional. No sistema just-in-time, a parada é menor, porque quando para toda a linha. Então todos têm que se envolver na resolução do problema. Tradicional, produção extra forma estoque devido a paradas contínuas, como eu disse. Just-in-time, sem excesso de produção para a formação de estoque. Não existe estoque, existe só o que o cliente solicitou. Tradicional, alto estoque representa menores chances de expor e resolver problemas. E na produção, na abordagem just-in-time, baixo estoque facilita a exposição e a solução de problemas. E a qualidade? Olha só, a gente está finalizando essa segunda parte, a terceira parte, né, do nosso trabalho. E agora a gente vai falar sobre qualidade. Você conseguiria definir qualidade de forma bem simples? Eu trouxe aqui um conceito que é dos anos 80 e que é bem simples. Qualidade é adequação ao uso. Então, quando a gente fala em qualidade, a gente deve fazer e se preocupar em produzir e oferecer o que realmente o cliente necessita, sem excessos, sem exagero. Fazer de forma simples o que deve ser feito. Então, a qualidade é adequação ao uso, ou a qualidade são produtos e serviços sem defeitos, sem devoluções, a um custo que eu possa pagar, não tempo que eu possa esperar. Vamos lá então. Qualidade, satisfação das necessidades do cliente, adequação ao uso e atendimento às especificações. Então, como eu disse anteriormente, vários americanos, né, chamados gurus da qualidade, foram para o Japão e ajudaram a consolidar, a construir o sistema de qualidade japonês, que é conhecido como qualidade total. Deming, Juran, Crosby, Tom Peters, Sheward, Feigenbaum, entre outros estudiosos, cada um na sua época e de acordo com seu conhecimento, ajudou a construir o que a gente chama de qualidade hoje no mundo todo. Então existem algumas dimensões da qualidade para produtos e dimensões da qualidade para serviços. Ou seja, até quanto, né,
o cliente percebe a qualidade? O que é que o cliente analisa como qualidade? Olha só, as dimensões da qualidade para produtos e serviços são várias e diferenciadas. Então, quando eu penso num produto como cliente, o que é que eu quero em termos de qualidade? Como gestor da produção, eu tenho que saber para quê? Para conseguir realizar, né, a produção e atender o cliente em suas necessidades e desejos. Então, aqui nós temos várias dimensões. A primeira delas é o desempenho. Então, quando eu compro um rádio, um telefone, um carro, será que isso funciona bem? Esse carro atinge tal velocidade? Eu adquiro lá um pacote de internet, será que eu vou conseguir a velocidade ideal? Isso está relacionado com desempenho, né? O carro anda bem? A velocidade da internet é boa? O ar-condicionado resfria? A geladeira gela? A lâmina corta? Então a primeira coisa que a gente olha, né, a primeira dimensão da qualidade é o desempenho. E depois nós olhamos também as outras características, ou os outros adereços, que são características auxiliares que compõem o produto, que vão ajudá-lo no desempenho. Então veja bem, se eu vou comprar um aparelho de barbear, um deles é simples, eu sei, olha, o desempenho vai ser bom, mas o outro aparelho de barbear vem com a fita, para facilitar o momento do barbear. É uma característica adicional. Então eu olho o desempenho, características adicionais, a confiabilidade. Será que vai funcionar bem? Imagina aquelas máquinas, equipamentos clandestinos que a gente compra. A gente sempre desconfia, né? Tem garantia? Será que vai funcionar bem durante toda a vida útil? E a conformidade? Será que esse produto que eu adquiri está conforme a especificação? Tudo que está escrito no manual, na composição, é presente no produto também? E a durabilidade? Será que ele vai durar 2 anos? 5 anos? 1 ano sem dar defeito? E o atendimento das pessoas, como é? Elas são simpáticas, sorriem, me atendem bem, com cordialidade, com educação. E a estética do produto? Ele é bonito? Eu me sinto bem com esse produto? E a qualidade percebida, aqui já em relação à marca, à reputação, qual a minha reputação ao usar essa marca, ao usar esse produto? Então, nessas dimensões que a qualidade abrange, tudo isso o cliente observa. Talvez o que o cliente não tenha consciência de tudo que ele observa, não tenha os termos adequados, mas essas devem ser as preocupações do gestor da produção em relação ao produto. Porque em relação ao serviço, são outras. Olha só, quando eu vou utilizar o serviço de uma empresa, eu me preocupo muito com o tempo. Demora muito? Vou ficar na fila? Atualmente o tempo é dinheiro, né? A gente considera o tempo dinheiro. Então, quanto tempo eu vou esperar? Dependendo da espera, eu prefiro utilizar outro serviço. Ah, não vou naquele supermercado porque tem muita fila. É comum a gente ouvir isso, né? Outra dimensão da qualidade é a oportunidade. Então, a oportunidade, pessoal, é aquele momento em que o cliente aguarda para verificar se o que foi prometido será cumprido. Por exemplo, fez uma consulta, o médico disse que ele poderia retornar em até 30 dias. Ele retorna no 27º dia e não consegue marcar a consulta e o tempo finaliza, expira. Então ele perde a oportunidade. Então a oportunidade para o cliente é todas as vezes que ele pode entrar em contato com a empresa dentro do período da garantia e ser bem atendido pela empresa. A integralidade seria, será que tudo que foi prometido está sendo oferecido? Todas as partes do serviço
são contempladas, que foram contempladas na promessa ou durante a venda, serão realizadas e ofertadas? A cortesia é a simpatia, a saudação, a educação das pessoas, que a gente avalia muito. Existe uma outra dimensão que a gente avalia muito no serviço, que é a consistência do serviço. A gente sempre observa se a pessoa da mesa ao lado está sendo atendida como eu. Se eu estou sendo tão bem atendido como o outro. Então é comum o sujeito chegar no balcão e olhar e perguntar por que é que o pão do outro é maior? Por que é que no meu prato não tem ovo? No serviço é muito comum. A gente sempre compara o que está sendo ofertado ao outro com o que está sendo ofertado a gente. Acessibilidade também, as formas de chegar ao serviço. Tudo isso aqui vai influenciar na minha escolha da empresa. Se demora muito, não é isso? Se eles não me atendem dentro do período estipulado, por exemplo, se os funcionários não agem com cortesia, se o serviço que é oferecido a mim é diferenciado, é pior do que o que está sendo oferecido para outro cliente, se é fácil chegar até o serviço, né, acessibilidade, se é fácil encontrá-lo, localizá-lo, acessá-lo, obter as respostas, se o serviço é feito com precisão, se ele é feito corretamente da primeira vez, se ele é preciso, se é correto, sem erros, da primeira vez que é executado. E nós analisamos também a responsividade, que é a capacidade do atendente, do prestador de serviços, em gerar, em criar respostas, em criar soluções para problemas inesperados. Um problema que ele nunca ouviu falar, a capacidade que ele tem de tentar buscar a solução. A gente observa muito isso também. Então, pessoal, agora que nós falamos das dimensões da qualidade para produtos e serviços, nós finalizamos a parte 3 do nosso conteúdo. Eu sugiro que vocês deem uma olhada na apostila, verifiquem e realizem todas as atividades que vão facilitar a compreensão do que foi estudado, ok?